a sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 45. Nós vamos ler do 1 ao 15. Gênesis 45, do 1 ao 15. Achou? Por favor, se perder Gênesis aí na sua Bíblia, não saber onde está Gênesis, está complicado, hein, meu irmão? Não é? Gênesis, vamos lá. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então José disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os próprios olhos, e meu irmão Benjamim também. Realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo o que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Então se lançou chorando sobre o ombro do seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou a todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Amém? Bom, você certamente conhece a história de José, o famoso José do Egito. E eu queria falar com você e pensar com você a respeito desse texto e a respeito dessa história. E a respeito da nossa história. Não só a respeito da história de José, mas também a respeito da minha e da sua história. Se você tivesse a oportunidade de viajar no tempo e voltar para o passado. Sabe aquele filme De Volta para o Passado? Não, De Volta para o Futuro. Não é De Volta para o Futuro. Lembra lá daquele carro lá, do cientista malucão, daquele jovem? E se você pudesse programar lá nessa máquina se você tivesse essa máquina do tempo, e você pudesse programar uma volta lá para o passado, para encontrar com você mesmo, o que você falaria para você? E o que será que o você do passado olharia para você do presente e falaria? Talvez tivesse um grande susto, o você do passado. Meu Deus, quem é você?
No meu caso, onde está o seu cabelo? O que aconteceu com o que aconteceu com a minha franja? Imagina, se você pudesse se encontrar com o seu eu lá no passado, conhecendo o seu presente, o que você ministraria? O que você falaria? Qual a direção que você daria para você mesmo? O que você falaria? Olha, isso deu errado. Isso eu estou arrependido. Melhor vai acontecer isso na sua vida. Lembra lá no filme do rapaz falando lá com a mamãe? Olha, seu filho um dia vai fazer uma arte no tapete. Seja complacente com ele. Não lembra disso? Não é? Mas o que você falaria para você mesmo? E qual dica você daria para você não viver coisas que você já viveu? Eu estava um dia, até ontem, estava lembrando dessa história. Ontem nós fizemos uma live, né, eu e a pastora, lá para Fortaleza, para a nossa igreja lá em Fortaleza. Nós conversamos lá com o pessoal. E eu estava lembrando de uma conversa que eu tive esses dias com uma pessoa. E a gente estava batendo um papo, e eu falei assim: já pensou se nós pudéssemos voltar no passado? Quanta coisa diferente nós faríamos se nós pudéssemos voltar para o passado, conhecendo toda a nossa trajetória. E com a maturidade que nós temos hoje, quanta coisa nós faríamos diferente? Essa pessoa me respondeu assim de bate-pronto, falou assim: primeira coisa que eu falaria é falar, não casa. Não casa é o que eu falaria para mim. E olha que era uma mulher falando, hein? E antes que você falar, eu já vou tirar uma imagem da sua cabeça. Não era a pastora que eu estava conversando, não é? Não era a pastora que falou isso. Quando eu contei essa história para a pastora, eu falei: o que você faria se você voltasse no passado? Ela falou assim: eu te encontraria mais cedo. É brincadeira. Acabei de inventar. Mas seria tão bacana se ela falasse isso, né? Ai, meu Deus. Mas vamos voltar para a coisa séria aqui. Imagina quantas coisas você faria diferente. Quantos traumas você evitaria. Quanta dor. Quanto choro. Quanta derrota. Quanta humilhação. Quanta coisa que nós poderíamos evitar se nós pudéssemos voltar para o passado. Mas voltar para o passado é coisa de Hollywood. Não tem como. Não tem como a gente voltar, pegar uma máquina do tempo e voltar. Não tem como. Não tem como. E muito do que nós vivemos no passado, certamente interfere no nosso presente. E poderá interferir no nosso futuro. A nossa vida, ela é feita de passado, presente e futuro. Mesmo que o futuro seja longo ou breve, mas tem um futuro. E muito do que nós vivemos realmente no passado, ele pode interferir no nosso presente e no futuro. E um dos personagens que mais ministra ao nosso coração, na Bíblia, um dos maiores personagens que mais ministra nas nossas vidas a respeito de um passado, é José. Eu estava comentando com a pastora se nós acharíamos outro personagem. E nós conversamos, até tem personagens que tiveram um passado que não foi tão fácil. Jó é um deles.
próprio apóstolo Paulo, não é, um passado que certamente pesava sobre o ombro dele a respeito do como ele foi cruel. Em nome da palavra, entre aspas, cruel ele foi com os do caminho, como a palavra diz. Mas nenhum deles se assemelha a José do Egito, que, você sabe, aos 17 anos foi vendido por seus irmãos. Foi vendido por seus irmãos porque os seus irmãos não gostavam dele. Na verdade, essa imagem de José, ela, para mim, ela tem dois lados. Tem o olhar de José para os irmãos, o olhar de Jacó para José, mas também tem o olhar dos irmãos para José. Quando nós olhamos apenas pelos olhos de José para os irmãos, nós achamos que José é 100% vítima. Mas quando nós olhamos com os olhos dos irmãos para José, nós vamos ver que José também teve culpa no cartório. Porque ele não teve culpa de ser o preferido do papai. Não é? Você sabe. Ele era o filho mais velho da esposa amada de Jacó. Ele foi muito aguardado, porque Raquel não podia ter filhos. E quando Deus fez o milagre de Raquel gerar, que era amada de Jacó, e nasceu José, os olhos de Jacó estavam todos para José. Ele foi tratado de uma forma diferente dos irmãos. A Bíblia diz, a Bíblia não esconde, que Jacó tinha um apreço muito grande, um amor muito grande para com José, e fazia a diferença entre os filhos. José era o preferido, o mais amado, o mais presenteado. Recebeu uma túnica talar, uma túnica diferenciada. Só que José, embora um moço novo, que com 17 anos ele saiu da casa do pai, né, vendido, mas ele não tinha uma sensibilidade de perceber o que estava sendo gerado nesse ambiente, nessa família. Muito pelo contrário. Ele era totalmente insensível. Então ele também se achava. Eu imagino José desfilando com a sua túnica diante dos irmãozinhos. Sabe, ia sentar para jantar, fazia até aquele movimento para... Dá licença. Mamãe, pode trazer para não sujar minha túnica, né? E isso irritava os irmãos. E além do mais, ele era o mensageiro. Ele trazia as mensagens, ou melhor dizendo, ele trazia as notícias dos irmãos para o pai. E a Bíblia diz que ele trazia as más notícias. A Bíblia não fala que ele trazia as notícias, a Bíblia fala que ele trazia as más notícias. No capítulo 37, versículo 2, você vai ver isso, ele trazia as más notícias. Tem um irmão aqui que fala que pessoa assim é chamado de X9, né? Não posso falar, mas toca a bateria aqui, né? Os cagueta, os X9. E José era um desse. O que havia de errado, ele trazia para o pai. Papai, você não sabe o que o Rubem fez. Ih, Simeão e Naftali, nossa, se pegaram hoje. E eu imagino que ele, se a Bíblia fala que ele trazia as más notícias, é porque ele tinha um certo, não sei se prazer,
Isso, talvez, muito bem, Serginho. Ei, Serginho, deixa a bola pingando, ele chuta pro gol, faz golaço de placa. Queria ficar bem na fita com o papai. Ele aproveitava dessas situações que existem em toda a família, de erros e acertos. E ele trazia os relatórios, talvez para ficar melhor ainda com Jacó. Então ele já sabia que ele era o mais amado, ele sabia que ele era o mais presenteado, mas ele talvez não suportasse ter um concorrente, ter um irmão que também o pai olhasse e tirasse os olhos dele. Na verdade, creio eu, que ele era muito amado, mimado, mas ele também, ele gostava e ao mesmo tempo ele era possessivo. Porque talvez ele não suportasse José ou Jacó dividir esse coração com outro irmão. Você está montando esse cenário na sua cabeça? Vai montando esse cenário dessa família. A ponto dos irmãos não... E ele não tinha a mínima sensibilidade, porque ele tinha uns sonhos, e eram sonhos de Deus, mas ele já vendo esse ambiente, você conhece a sua casa, ninguém precisa falar, você já conhece pelo olhar, sim ou não? Quando sua esposa levanta, você já fala, bom, deixa eu ver como é que eu vou me comportar. Quando seu marido chega do serviço, você já sabe, o dia dele não foi tão bem. Não é? Nós conhecemos as pessoas por olhar, e eu creio que José conseguia ver esse ambiente que não estava, era um barril de pólvora. E ele não tinha a sensibilidade de se calar. Porque quando ele teve um sonho, e 2 sonhos na verdade, a respeito dele estar no centro da família, ele espalha isso na mesa do jantar. Dos feixes, lembra? Outra hora ele fala até da lua e do sol. Até Jacó fala, ô louco, você está falando que até eu e mamãe vamos se curvar para você? Então ele não tinha essa sensibilidade, isso também colaborou. Porque nós olhamos muito José como apenas vítima. Apenas vítima. Mas ele também teve a sua parcela de colaboração. E os irmãos ficaram super chateados, enciumados. E numa dessas idas para ele vigiar os irmãos, foi a gota d'água. E eles olham José vindo com a sua túnica, todo pomposo, imagina até peitinho estufado. E eles falam de longe, lá vem o presunçoso, lá vem ele, vamos dar um fim, vamos matá-lo. Um dos irmãos fala, pelo amor de Deus, vamos matar. E jogam ele, você sabe, lá num poço, sem água, até que um dos irmãos tem uma ideia, fala assim, bom, em vez de matar, vamos lucrar, vamos vendê-lo, e vende José para uma caravana de midianitas que estava passando, e José vai parar lá no Egito, com 17 anos, ele é vendido. Então José, ele foi vendido, ele chega, é comprado por um chefe da guarda do faraó, para ser o seu mordomo. Lá ele é injustiçado, porque esse homem que o comprou chama Potifar, tinha uma mulher que a gente não sabe o nome, mas ela deu em cima de José. José devia ser um homem bonito, Potifar talvez não muito. Ele jovem, bonito, a mulher de Potifar, que a gente não sabe o nome, deu em cima dele. Ele não, ela vai, agarra ele, ele sai correndo, ela fica com um pedaço de roupa dele. E ela acusa, fala assim, quem veio para cima de mim foi o hebreu lá. E aí ele foi injustiçado, porque ele foi lançado num cárcere. Lá no cárcere, você sabe,
ele consegue interpretar sonhos. Ele interpreta o sonho de um padeiro, de um copeiro. Um deles é livre, o outro morre, segundo a palavra que ele tinha lançado, segundo a revelação do sonho, isso acontece. E ele fala: quando você estiver lá com o faraó, você lembra de mim. Lembra de mim, adivinha? O cara lembrou? Claro que não, esqueceu. Então, além de tudo isso, ele foi também esquecido. Isso tudo faz parte de um passado. Até que aos 30 anos, olha só, ele saiu com 17, até que com 30 anos, Faraó tem um sonho enigmático, perturbador, e aí o cara lembra: opa, eu sei quem pode revelar isso para o Senhor. Um cara lá na prisão, tudo que aconteceu comigo foi revelado num sonho. Ele trouxe às claras o que era aquele sonho, e eu estou vivendo tudo aquilo que ele falou. Ele pode resolver isso para o Senhor. Chamam José. José fala que daquele sonho das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, as 7 magras comiam as 7 gordas. Lembra desse sonho? E ele fala: ó, são 7 anos de grande prosperidade que virão, são as vacas gordas, mas também virá 7 anos de escassez, as vacas magras. Então, o Senhor se prepara aí, junte nesse tempo aí de 7 anos de vacas gordas, porque a hora que você chegar às vacas magras, só o Egito vai ter recurso para negociar e vender. E aí, Faraó vê em José um homem com uma capacidade de administrar isso e coloca ele como governador do Egito, o segundo homem mais poderoso da nação mais poderosa que a terra tinha naquele momento. Isso com 30 anos. Agora ele está com 39 anos. Porque ele fala aqui para os irmãos, ele está com 39 anos, é isso. Ou mais. Bom, precisava fazer as contas de cabeça aí, né? Porque já tinha ainda 39 anos, exatamente. Já tinha sido 7 anos de vacas magras, de vacas gordas. 2 anos de vacas magras, ainda tinha mais 5 anos. Então ele estava com 39 anos. Um menino que saiu com 23 anos, com 17 anos da sua casa. E nesse momento, viu como eu sou bom de matemática? Confundir tudo, confundir sua cabeça. Chega em casa, você confere na Bíblia, faz conta de calculadora. Lá você vai chegar exatamente à idade que ele tinha e quanto tempo ele ficou fora da sua casa. Mas nesse momento, acontece algo inusitado, e você sabe a história. Os irmãos de José vêm para o Egito, porque a terra onde eles estavam não tinha alimento. E eles vão comprar do Egito, mas eles nunca imaginavam dar de cara com José. Na verdade, José ele já não tem mais os traços de um hebreu. Ele já tem toda a fisionomia, a roupa, o palavreado de um homem egípcio. E ele já está descaracterizado, né, do velho José. E os seus irmãos não o reconhecem, mas ele reconhece os irmãos. E ele faz é coisa de Hollywood mesmo, é coisa de cinema essa história. E ele faz um bem bolado, segura um dos irmãos, porque o irmão mais novo não veio, que é Benjamim, que é o irmão mais novo, mas o irmão de pai e mãe, é o irmão mais novo dele, filho de Raquel. Ele fala assim: cadê o mais novo? Será que não tem mais ninguém? Ah, tem um mais novo que ficou lá, porque nosso pai já perdeu um. E falou que não conseguiria sobreviver se o outro morresse. Aí ele fala: então fala o seguinte, vocês voltam aqui, mas eu só vou permitir que vocês comprem novamente se vocês trouxerem o mais novo. E uma história fantástica. E José é um homem que ele é confrontado também com esses encontros. Porque ele chora. Quando ele encontra os seus irmãos, a Bíblia fala que no primeiro encontro ele sai, ele não consegue se conter, ele sai e vai chorar escondido. Lava o rosto e volta para falar com seus irmãos através de intérpretes.
Depois, mais uma vez, ele chora e chora escondido. E nessa vez, ele já não consegue mais conter o choro, nesse encontro agora que eles estão tendo, que ele vai se revelar como José, ele não consegue conter o choro. Ele chora, chora. Primeiro ele manda sair todo mundo da sala, fica só ele e os irmãos. Eu imagino a cara dos irmãos de ver essa movimentação estranha. Ué, o governador mandou todo mundo sair, tem algo estranho acontecendo. E aí ele começa a chorar, 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 e chorar tão alto, que a Bíblia diz que os egípcios que estavam fora daquela sala ouviram o choro de José, e essa notícia chegou a Faraó. Então era um choro do mais profundo da alma. Eu não sei se você já teve essa experiência de chorar sem conseguir segurar. Um choro que brota lá de dentro e não há quem faça. Você não está preocupado mais com o vizinho, com quem está do seu lado. É mais forte do que você. E José está vivendo esse momento agora. E ele vai falar, e ele chama seus irmãos e fala assim: eu sou José. Aí os irmãos, se não tivessem sentado, acho que caíram. Como assim, José? E Benjamim estava próximo dele. Benjamim pode ver que eu sou José. E esse encontro é lindo. Esse encontro é lindo. Ele se lança no pescoço de Benjamim, abraça, beija e chora com Benjamim, seu irmão mais novo. Mas depois ele chega e abraça, chama os irmãos: venham para mais perto, venham para mais perto. Os irmãos estavam sem voz, sem fala. E ele, da mesma forma, pula no pescoço dos seus irmãos, abraça seus irmãos e chora e beija seus irmãos. E os irmãos naquela talvez, cabeça virando a 1.000.000 por hora, meu Deus, é José, nós matamos, nós vendemos, agora esse cara está aqui, ele é poderoso, ele é o segundo do Egito, ele manda prender, manda soltar, manda matar, manda sepultar, nós estamos enrolados. E José fala assim para eles: ei, fique em paz. Não fique com seu coração perturbado. Não fiquem angustiados. E nem mesmo se culpem pelo que aconteceu. Porque na verdade não foram vocês que me mandaram para cá. Mas Deus me mandou adiante de vocês, antes de vocês. Deus tinha um plano e um propósito nisso tudo. E Ele me mandou para cá para preservar muitas vidas, para preservar uma nação, e para que eu sirva a vocês. Chame o nosso pai, vai buscar o nosso pai. Traga ele para cá, venha com tudo. Fala para ele que ele será alimentado, os filhos dele, ou seja, vocês, os netos dele, ou seja, os seus filhos, serão cuidados aqui. Eu servirei a vocês, eu serei o seu servo, eu protegerei vocês. Há uma terra muito boa, a terra de Gósen, essa terra é para vocês. Talvez, quando a gente olha para a nossa vida, ela tem sim muitos percalços no passado, muita coisa que aconteceu, muitas frustrações e muitas dores, mas eu creio que comparando com a de José dá de 10-0 na nossa. A de José não foi fácil, a sua também não foi, mas a de José foi muito difícil. Por tudo isso, pela rejeição dos irmãos, pelo seu coração também, que provocou isso, colaborou com isso, pela
injustiça, pelo esquecimento lá na prisão. Tudo isso faz parte da vida de José. E sabe o que mais chama atenção na vida de José? E eu queria pensar com você, porque muitas vezes nós olhamos para a vida de algumas pessoas, e nós olhamos e falamos assim, olha só, da onde ele saiu, ou da onde ela saiu, e onde ele está, ou onde ela está. Olha só, ele não era nada, e hoje é um CEO, é um empresário, ela, uma executiva, e não teve oportunidades, ou melhor, o começo foi muito difícil. Quando nós olhamos para a vida de José, poucas vezes nós olhamos, nossa, ele saiu de uma propriedade dos midianitas para ser o governador do Egito. Não é isso que chama tanto a atenção nossa em relação à vida de José. O que mais chama a atenção na vida de José para as nossas vidas é o coração. Que coração esse homem teve? Que coração ele teve? Não é um coração comum. José é um personagem admirável. É um homem admirável, não porque ele era o governador do Egito, mas pelo coração que ele tinha. Pelo coração que ele tinha no presente, sabendo o passado que ele teve. E naquele momento ele tinha a oportunidade, estava na mão dele, de humilhar, de se colocar mais por cima ainda. Ele sai, lá atrás ele se sentia narizinho empinado. Agora, ali, governador do Egito, imagina. Mas ele teve um coração transformado e mudado. Porque agora ele fala assim, ei, vocês não têm que ter peso nenhum no coração de vocês. Fique tranquilo, Deus me mandou na frente de vocês. E não foi para te humilhar, não foi para te oprimir, não foi para revidar, não foi para pagar com mal com a mesma moeda. Não é nada disso. Deus me mandou aqui para preservar vidas e para eu servi-los. E quando você se coloca como servo e não como Senhor, você está valorizando a outra pessoa. Ele está valorizando os seus irmãos. Ele está valorizando o seu pai. Ele não está mais desprezando, ele não está mais humilhando. Eu estou aqui como governador, sim, eu tenho toda essa honra. Tudo isso aqui eu mando e desmando. Mas eu estou aqui para servi-los. Eu vou dar o alimento. E não é de uma forma prepotente. Não é de uma forma arrogante. Agora vocês vão ter que ser alimentados por mim. Não é isso. Ele separa a melhor terra para abençoar o seu pai e os seus irmãos. Querido, nossa história tem muito a ver com o de José, talvez em menor ou maior escala. Mas o nosso passado, ele tem que ser revisto. Nós não podemos voltar e mudar. O que passou, passou. Não tem como você voltar e refazer a história, apagar, tirar da memória, não é? As coisas meio esquisitas que fazem por aí. Não, nós vamos apagar isso da sua memória. Nós vamos voltar lá e você vai... Não é? Isso não funciona, querido. Não funciona. Biblicamente isso não funciona. E se nós somos cristãos, é a Bíblia que eu creio que é a verdade. Então, como é que nós vamos fazer com essas memórias que não vão ser apagadas? Com essas histórias que, se nós pudéssemos voltar, nós mudaríamos o curso, nós desviaríamos, mas não temos como. Como é que nós vamos fazer para que isso deixe de interferir no meu presente? Mude o meu presente e preserve o meu futuro. Porque se nós não cuidarmos disso,
Se nós não trabalharmos nisso, nós continuaremos com um presente meia boca, talvez um quarto de boca, menos do que meia boca, e um futuro que pode não ser tão bom. E você pode ter certeza que isso precisa ser trabalhado, porque senão, não só você corre risco, mas também aqueles que estão ao seu lado correm risco. Está me entendendo, gente boa? E nós vamos ver aqui na história de José como isso não só cooperou para o bem dele, mas também para a sua descendência. Então a questão, queridos, é nós olharmos para o passado, mas olharmos com outros olhos. E com qual olhar que eu e você devemos contemplar esse nosso passado? Não é com o meu, não é com o dos irmãos, não é com o do pai, não é? Porque se fosse com o olhar de Jacó talvez pesasse a mão sobre os irmãos. Se fosse com o olhar dos irmãos, talvez os irmãos falassem, também, você deu um motivo. Se fosse com o olhar dele, talvez ele teria um discurso completamente diferente do que ele teve. Qual o olhar, com que olhos José observou e analisou essa história? Com o olhar de Deus. Com o olhar do Senhor. Porque ele enxerga nessa linha, nessa trajetória que é a sua vida, ele observa e consegue perceber o olhar e a mão do Senhor. E a mão do Senhor estava com ele em todo momento. No momento mais difícil, ele conseguiu entender que Deus tinha um plano naquilo tudo. Foi dolorido? Meu Deus. Foi angustiante? Meu Deus. Quando nós estamos no fogo cruzado, aí nós não sabemos o futuro. Ele, quando saiu ali naquela caravana com os midianitas presos numa jaula, ele não sabia. Nós hoje estamos lendo a história, sabemos começo, meio e fim, mas ele não sabia. Você não sabe o seu dia de amanhã. Você conhece o seu passado e o seu presente, mas daqui a 5 minutos você não sabe o que vai acontecer. Mas ele conseguiu observar e perceber que Deus sabia todas as coisas. E que Deus estava escrevendo uma história, um propósito através da vida dele. Então, quando ele olha para os momentos mais difíceis da vida dele, ele consegue ver a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Isso faz toda a diferença. Aí você pode estar pensando assim, mas aí é fácil, né, pastor? Se eu fosse governador do Egito hoje, eu também estaria olhando para a minha história passada dessa forma. Mas eu estou longe de ser governador do Egito. Mas pode ter certeza que as dores que você viveu no passado te fez chegar até aqui. E onde você está? Você está na presença de Deus. Você é filho e filha do Deus amado. E se nós fizéssemos aqui uma pesquisa de mercado, nós falaríamos assim, ei, quem aqui nasceu num berço evangélico? Levantaria algumas mãos. Quem aqui chegou para o Senhor e veio pelo amor? Umas mãozinhas. Quem aqui está aqui hoje, se é filho de Deus, entregou sua vida a Jesus, tem seu nome escrito no livro da vida, tem o Espírito Santo como um selo de que você é propriedade exclusiva do Senhor, mas você chegou até isso pela dor. As mãos levantariam, muitas mãos. Muitas mãos.
Assim foi com José. A dor, os desafios, quando eles são olhados com os olhos de Deus, nós vamos perceber que aquilo não é para dor, é para um conserto, é para uma transformação. A pastora tem falado de transformação. José foi um homem transformado. Se você acha que não, olha por essa perspectiva de como ele olhava para os seus irmãos e olha como ele olha agora. Ele foi transformado. Aquela família foi transformada. Aquela família não se abraçava. Aquela família, está sobrando. Ó, que bênção, hein? Meu Deus. Sai daqui, zoiudo. Aquela família foi transformada. Aquela família contendia na mesa, brigava. Agora aqueles irmãos se abraçam, aqueles irmãos se beijam, aqueles irmãos falam: nós vamos morar tudo junto. E o mais presunçoso fala: eu vou ser servo de vocês. Questão de como nós olhamos, como nós observamos. Ei, seu passado pode ter sido difícil, mas se você olhar com os olhos do Senhor, você vai ver a bênção que é o seu presente. E quanto o seu futuro pode ser abençoado. Você não pode mais se fazer de vítima. Você não pode mais ficar olhando com esse olhar que era seu. Mas você precisa começar a enxergar com os olhos do Senhor. E isso fez toda a diferença na vida de José. E eu quero dizer que se você não fizer isso, se você não tiver essa atitude de José, querido, você pode estar correndo o risco de macular, de manchar, de atrapalhar o seu futuro. Você sabe que eles vieram. José manda buscar o pai, manda recursos, manda carruagens. A Bíblia diz que Jacó, quando ficou sabendo, ele quase morreu. Quase morreu. Depois a Bíblia fala que ele reviveu. E ele vai encontrar lá José. Ele vai encontrar José junto com seus filhos, com seus netos, com as suas noras. E ele vai encontrar José. E você sabe também que é de Israel, é de Jacó que se torna Israel, é que saem as 12 tribos de Israel, não é? Cada um dos seus filhos recebeu uma porção da terra prometida lá na frente, bem depois de Moisés, vai um tempão aí. E cada um dos filhos, que não são mais filhos, porque já estavam dormindo, mas eles recebem uma porção. Então a descendência de Jacó, a descendência dos irmãos, agora vão receber a porção da terra prometida, a herança da terra prometida. Qual terra que José recebe? A tribo de José. Conhece a tribo de José? Não tem. A tribo de José não tem. Mas existe a tribo de Manassés e a tribo de Efraim, que são os filhos que José teve
lá no Egito. Quando Jacó veio ver José, José provavelmente, certamente apresentou: pai, esses são os seus netos, nascidos aqui no Egito. Está aqui Manassés e Efraim. Agora, qual foi a herança desses meninos lá na terra prometida? Vai e olha no seu mapa. Manassés é a maior tribo em tamanho. Olha lá, vai lá do mar Mediterrâneo, entra pelo continente, vai embora. É a maior extensão territorial. Quem recebe é Manassés. Os descendentes de Manassés, ou seja, os descendentes de José. Mas a terra não era só extensa. Se você olhar, é a terra que tinha uma abundância de água. E água ali significa uma terra boa para o plantio, uma terra próspera, uma terra abundante. Dizem que era o metro quadrado mais caro, mais valoroso da época. Qual será que é o metro quadrado mais caro hoje do planeta Terra? Será que é ali aquela avenida famosa em Nova York? Ou será que é a Dona Gertrudes aqui em São João da Boa Vista? Não é? Qual será o metro quadrado mais caro hoje do planeta? Pois é, essa foi a herança do seu filho, Manassés. Agora, Efraim era vizinho de muro ali. E vizinho de muro, e recebeu também uma porção da terra menor, montanhosa, terra íngreme, mas nem por isso deixava de ser próspera. Se você estudar, você vai ver que a terra que Efraim recebe era uma terra de um solo muito fértil. E com uma outra característica: essas montanhas faziam com que Efraim tivesse uma proteção natural contra os seus adversários e contra os seus inimigos. Não era um território fácil de se invadir. E ele nem precisava de tanto exército, porque ele tinha uma defesa natural por conta do seu território. Quantos anos depois, a tribo de Manassés e a tribo de Efraim foram abençoadas por conta do coração e do olhar de José, lá atrás. Dependendo do seu coração, dependendo do seu olhar para o seu passado, o seu presente, você vai valorizar o seu presente, mas o seu futuro também será abençoado. Talvez, não sei, talvez os seus olhos não vejam o filho dos seus filhos, o filho dos filhos dos seus filhos. Bom será, e bom seria, se eu e você pudéssemos ver. Mas mais importante do que ver é garantir. É garantir que isso aconteça. Que isso aconteça. Amém, gente boa? Então fique em pé. Acho que a pastora está a fim de falar. Vem cá, pode subir aqui, pastor. 48:16. A Bíblia não, a pastora pediu para nós lermos. Posso ler o 15 também, pastor? Então tá bom, estou liberado para ler o 15. A Bíblia diz em Gênesis 48, 15 e 16: E abençoou a José dizendo que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe esses meninos. Quem são esses meninos?
Manassés e Efraim. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes dos meus pais, Abraão, Isaque, e cresçam muito na terra. Amém? Meu Deus, Deus tem algo para fazer em você, mas também Deus quer fazer algo nos seus. Amém? A pastora, esses dias nós estávamos juntos no carro, aí ela liberou uma palavra que ela não sabe, mas aquilo mexeu tanto comigo. Ela falou o seguinte: triste ver um pai. Ela falou pai, podia ter falado mãe, né? Mas falou pai. Triste quando um pai deixa algo ruim para o seu filho. E mesmo depois da sua partida, ainda há coisas para ser resolvidas, coisas para ser trabalhadas por conta de um pai. Isso, obrigado, pastora, por me lembrar e me pesar mais ainda. Triste quando um pai não deixa um legado de paz. Triste quando uma mãe não deixa um legado de paz. E só nós não deixamos quando nós não nos deixamos ser trabalhados por Deus. José não só garantiu o seu presente abençoado, mas ele garantiu o presente abençoado até daqueles que foram contra ele. E também daqueles que vieram depois dele. Você quer ser assim? Quer mesmo? Então você vai mudar seu discurso, pelo que eu entendi. Não só seu discurso, mas seu coração. Porque o discurso de José foi bonito, mas o coração dele foi bonito. Você não pode mais olhar para o outro e falar assim: ei, a culpa de tudo isso que eu estou vivendo hoje é de você, é dos meus pais, são dos meus irmãos. Não, você vai olhar com os olhos de Deus e você vai falar assim: Senhor, muito obrigado pelo meu hoje, muito obrigado pelo meu hoje, e muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor me fez viver, porque aquilo que o Senhor me fez viver me trouxe até aqui, na tua presença, aos teus pés, sabendo quem tu és. E eu quero meu coração transformado, para que eu tenha esse olhar hoje, mas que a minha descendência seja abençoada, assim como Manassés e Efraim foram. Amém? A história de José podia ser contada aí como a tribo de José, mas ele tem muito mais para contar, porque os seus filhos receberam a bênção. Feche seus olhinhos. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer pela tua palavra, pela Bíblia, por essas histórias inspiradoras, que na verdade não são histórias que foram inventadas, não são filmes, não são séries, foram vidas que realmente passaram por essa terra, homens e mulheres que viveram isso que nós lemos. E quando nós olhamos, passando os nossos olhos sobre essas letras, sobre esses textos, muitas vezes nós olhamos de uma forma tão fria, que sequer nos emociona. Mas essas palavras não foram para serem apenas lidas e conhecidas, e muito menos para nos emocionar. Essas palavras, essas histórias, essas vidas
estão aqui na Bíblia para mexer conosco, para ministrar aos nossos corações. José, ele foi trabalhado pelo Senhor. Se nós olharmos muito atentamente para a história e para a família de José, nós vamos ver que José, sim, ele passou por muito maus bocados, mas ele também teve a sua parcela de culpa em gerar esse ambiente de discórdia, de ciúmes, de contenda, de briga dentro da sua casa com seus irmãos. Ele não era um homem fácil de se relacionar, não era um jovem fácil de se relacionar. E a história de José mostra que ele passou coisas terríveis. Talvez se o Senhor nos desse uma máquina para voltarmos no tempo, encontrarmos conosco mesmo, com nós mesmos, e dessemos um mapa para nós. Olha, nós estamos nos encontrando com nós mesmos lá no passado. Se o Senhor nos desse essa oportunidade, muitas coisas nós faríamos diferente, muitas coisas nós mudaríamos para não sofrermos o que nós sofremos. Se o Senhor desse essa oportunidade para José não mudaria nada, porque ele conseguiu não apagar o seu passado, ele não conseguiu mudar a sua história passada, mas ele conseguiu olhar com os olhos corretos, com o olhar do Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós estamos clamando ao Senhor. Vivemos tantas coisas, do mais novo ao mais experimentado aqui. Nós já temos um passado. E pode ser que nesse passado nós encontramos períodos, episódios de luta e dor, perda, injustiça, opressão, perseguição, falência. Mas, Pai, hoje nós queremos mudar o nosso olhar e acreditar no que a Tua palavra diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Talvez hoje a nossa posição não é de destaque, ainda estamos passando por lutas e desafios. Talvez essas lutas nem estão tanto no seu passado, pode ser que esteja no seu presente. Pode ser que, comparado à história de José, você ainda não chegou a governador do Egito. Talvez você está ainda ali naquele poço. Talvez hoje você está ali dentro daquela jaula, como um escravo vendido. Talvez você ainda esteja naquela prisão, esquecido, por conta de uma injustiça. Eu não sei qual que é o seu presente hoje, mas se é de dor e se é de incerteza, você não precisa se preocupar, porque o Senhor está no controle da sua vida. Porque o Senhor está no controle da sua vida. Porque quando José estava naquele poço, quando ele embarcou naquela jaula, ele não sabia o destino, mas Deus sabia para onde ele estava sendo levado. E não era num lugar de destaque apenas. Não era como governador do Egito apenas. Mas era um homem
que seria um servo para aqueles que um dia o oprimiram, que um dia o venderam. Ele estava embarcando numa trajetória de transformação para ser abençoado e abençoar. E por conta disso, não só ele abençoou, e não só ele foi abençoado, mas a sua descendência foi tremendamente abençoada. Os filhos de José, as gerações, os descendentes de José foram abençoados. Manassés, o território mais extenso e o mais valoroso do planeta. Efraim, uma região montanhosa, fértil, de montanhas, tinha prosperidade e tinha proteção. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, trabalha nas nossas vidas essa noite. Trabalha nos nossos corações e trabalha nos nossos olhos. Nós não queremos mais olhar para o nosso passado como olhávamos. Nós não queremos mais olhar para o nosso presente como estamos olhando, como estávamos olhando. Nós percebemos que o Senhor nos amou. O quanto o Senhor nos amou, o quanto o Senhor nos ama. Não é uma vida sem luta que mostra que nós não somos amados. Não é uma vida com luta que mostra que nós não somos amados. Não são derrotas que nos mostram que nós não somos amados. Se nós olhamos dessa forma é porque ainda esse olhar é todo nosso e não do Senhor. Mas hoje, nossa mente, nosso coração e o nosso olhar saem daqui transformados para a glória do Senhor. Nós não teremos mais o olhar de José para com seus irmãos lá no passado. Nós não seremos mais arrogantes, prepotentes, nos achando melhores, preferidos. Não somos ciumentos, não somos possessivos. Nós somos abençoadores dos nossos irmãos. O que depender de nós, haverá harmonia ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente boa?